mais como era antes. Amanhã eu sei, já vai mudar aquilo que hoje mal me acostumei. O mundo gira, o tempo voa, as coisas não estão no seu lugar. E assim meu coração vivendo em construção. Lá fora eu vejo um temporal e aqui dentro é tão igual. Eu tento me encontrar no olho desse furacão. Quando eu seguro em sua mão, eu lembro, pertenço a um lugar. Melhor assim, você junto a mim, sem sequer notar. A chuva vai passar e o céu aberto nos inspira a viver mais leve a vida, certos de que os ventos vão soprar, mas sempre a nosso favor. Deixa que o tempo ensina. Tenha calma, cada dia é presente suficiente, onde sempre Deus nos guiará. Tem gente apressada atrás de ilusão. Estou na contramão. A sua palavra é minha direção. Eu sigo um passo após o outro, mesmo assim é fácil tropeçar. A sua presença é força pra continuar. Lá fora eu vejo um temporal e aqui dentro é tão igual. Eu tento me encontrar no olho desse furacão. Quando eu seguro em sua mão, me lembro, pertenço a um lugar. Melhor assim, você junto a mim, sem sequer notar. A chuva vai passar e o céu aberto nos inspira a viver mais leve a vida, certos de que os ventos vão soprar, mas sempre a nosso favor. Deixa que o tempo ensina. Tenha calma, cada dia é presente suficiente, onde sempre Deus nos guiará. Deus nos guiará. Lá fora eu vejo um temporal e aqui dentro é tão igual. Eu tento me encontrar no olho desse furacão. Quando eu seguro a sua mão, eu lembro, pertenço a um lugar. Melhor assim, você junto a mim, sem sequer notar. A chuva vai passar.
Olá, Igreja da Vila! Como é bom a gente estar aqui mais um dia, mais uma semana e a gente poder estar juntos para poder louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. É muito bom ter você aqui com a gente, é muito bom a gente poder estar juntos, é muito bom a gente ter esse espaço todo especial, reservado única e exclusivamente para cultuarmos a Deus. Esse é o nosso culto, esse é o nosso momento com Ele. Então faça desse momento um momento sagrado, um momento consagrado para o Senhor. Coloque o teu coração no lugar correto. Coloque a tua vida diante dele. Ajeite sua postura. Elimine tudo que possa atrapalhar você de estar com o coração e a mente focada aqui. Porque nós não estamos aqui para assistir um culto, nós estamos aqui para prestar o nosso culto ao Senhor. E quem conduz esse culto é o próprio Jesus Cristo. E é por isso que nós recebemos graça quando nós estamos aqui, é por isso que nós recebemos bênçãos quando nós estamos aqui, é por isso que nós enchemos o nosso coração da Tua palavra, da palavra dEle, quando nós estamos aqui. É muito bom a gente poder ser igreja, mesmo com todas as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia. É muito bom ter você aqui, como Igreja de Jesus, para juntos fazer isso. Vamos orar e vamos dar início ao nosso culto de louvor, de adoração, de reflexão, porque Deus está aqui com a gente, Ele tem muito para nos falar hoje. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é aquele que faz todas as coisas nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui com o Senhor, para o Senhor, pelo Senhor. Deus, todas as coisas são Tuas. E nesse momento nós queremos entregar a nossa família, o nosso coração, a nossa vida. Nós queremos nos render aos Teus pés para que o Senhor receba de nós o perfeito louvor, a perfeita adoração, que só é capaz só é possível através do Teu Filho Jesus. Muito obrigado, porque nós temos a certeza que Ele está aqui com a gente. Muito obrigado, porque o Senhor é o centro exclusivo de tudo isso que nós vamos viver agora. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós fazemos isso como a igreja que o Senhor comprou com o Seu precioso sangue. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos ler comigo o Salmo de números 33. Salmo 33. Diz assim o Salmo: Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção. Toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Diante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra teme o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome.
Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Oi, Vila Gui, tudo bem? Tem algum pai aí? Hoje a gente vai contar uma história para você. O pai da mamãe. Vovô, a mamãe falou que o pai dela tinha cabelo marrom. Tinha? A mamãe falou que o pai dela sempre usava gravata e sapato fechado. Sempre? Que ele gostava de ler as notícias do jornal e ninguém podia mexer antes dele. Ninguém? A mamãe também falou que o pai dela construía túneis e pontes de verdade. Verdade? E ela falou que o pai dela nadava lá no fundo. Onde não dá pé? Depois das ondas grandes. A mamãe falou que foi o pai dela que ensinou ela a nadar. Respira pela boca, solta pelo nariz. E que os dias na praia eram os melhores da vida. Oi, pai. Oi, filha. Vovô. Você é o pai da mamãe? Essa é uma homenagem da Vila Gui para os pais, né, da Igreja da Vila. E o nosso desejo para vocês, papais, é que vocês sejam esse exemplo que passa, né, de geração em geração. É muito bom ter os nossos pais, ver os pais que estão sendo formados, que já são pais. E a gente pede a Deus que vocês sejam pais valentes, e valentes em amor, e valentes em misericórdia, e valentes para buscar o reino e viver esse reino, e que vocês sejam pais que andem no caminho, não só que mostrem o caminho, mas que vocês andem no caminho junto com os filhos, e isso com certeza faz toda a diferença na vida deles e na nossa vida, né? E a Vila Gui, a gente agradece a Deus pela vida dos pais que são, dos pais que já foram e que mostram, né, e que andam nesse caminho, que é o caminho que Deus quer que a gente ande, nesse caminho que é exemplo para vocês. E que esse exemplo que vocês seguem, né, o exemplo de Cristo, é bênção pra gente, tá bom? Feliz Dia dos Pais! Um beijo, tchau! Meus amigos, eu queria nesse momento reverberar um aviso que a gente trouxe aqui na semana passada, enquanto nós estávamos juntos em culto ao Senhor. Nós passamos por momentos na nossa igreja de restrições e nós já estamos há mais de um ano nos reunindo somente de forma virtual, seja nos nossos cultos, seja nos pequenos grupos ou qualquer reunião que nós estamos fazendo. Nós estamos agora prestes a viver uma nova fase na nossa igreja. Nós vamos começar a nossa reunião presencial para prestar o nosso culto ao Senhor. E nós já temos data para isso. Na semana passada nós falamos aqui que dia 22 de agosto será a nossa data, o dia especial para a nossa igreja, onde nós faremos o nosso primeiro culto presencial depois de todo esse período de pandemia, onde nós ficamos online.
eu queria muito contar com a tua presença. Se você tiver à vontade, se sentindo bem para esse momento, guarde essa data, dia 22 de agosto, às 6 horas da tarde. Nós vamos nos reunir no endereço da Rua Piatá, 685, na Vila Isolina Mazei. Nós vamos estar ali, juntos como igreja, às 18 horas, para celebrar o nome do nosso Senhor. E algumas coisas são muito importantes para esse momento. Nós vamos manter todo o protocolo de segurança para que o nosso encontro, o nosso culto aconteça de forma segura para você. Então, nós teremos termômetros na porta da igreja para que a gente meça a sua temperatura. Nós teremos álcool gel disponibilizado para que toda hora nós possamos nos higienizar nossas mãos. E nós também teremos o uso obrigatório de máscara em todo mundo que estará ali conosco. Então se prepare, nós teremos que ficar de máscara todo momento que nós estivermos juntos, inclusive as nossas crianças, que também terá o seu espaço no Vila Gui, com suas professoras, o seu momento de aula, e vai ser muito bênção para elas. Elas também precisam ficar de máscara o tempo todo. Nós vamos nos preparar, nós vamos estar juntos e eu tenho certeza absoluta que vai ser uma bênção o nosso retorno presencial. Eu espero muito você conosco ali e eu espero muito que seja um momento abençoador para essa nova fase da nossa igreja. Que Deus abençoe muito você. Conto com você no dia 22. Seja engrandecido, ó Deus, na minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão.
Chegamos a um momento muito especial do nosso culto, esse momento que nós estamos agora, o momento de abrirmos a palavra do Senhor e deixar que Ele fale ao nosso coração, que Ele transmita para a nossa alma, para a nossa essência, aquilo que Ele é, aquilo que Ele deseja de cada um de nós e aprendemos com Ele. Não existe nada melhor do que olhar para a sua palavra e nos surpreender com a beleza da sua graça, do seu amor, daquilo que Ele está fazendo em nós, na nossa vida, na nossa história. Como é bom ser surpreendido por Jesus semana após semana, sabendo que Ele está transformando a nossa vida, transformando o nosso caráter, transformando a nossa realidade, de dentro para fora. Nós estamos sendo sacudidos, balançados, pela realidade de quem Ele é e o que Ele está fazendo. Eu tenho me sentido assim. Todas as vezes que junto com você, nós estamos aqui olhando para a mensagem dEle, para a palavra dEle, deixando Ele falar livremente ao nosso coração. Que seja assim agora. Que Deus fale muito com cada um de nós e transforme a nossa vida. Nós estamos aqui refletindo mais uma mensagem dessa série chamada Raízes, onde nós estamos olhando para a palavra do Senhor ali nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, quando aquele povo ouviu dos próprios lábios de Deus uma palavra de instrução, de orientação que nortearia toda a sua vida, que nortearia toda a sua história, inclusive a nossa história. Nós chamamos essa série de Raízes porque ela nos dá as bases que nós precisamos para poder questionar, pensar, refletir sobre a nossa conduta cristã, sobre o que é ser cristão, o que é ser coerente e autêntico com o nome que nós carregamos. Então, quando Deus tirou o povo do Egito, livrou-os da escravidão, e antes de conduzir eles pelo deserto até a terra que o Senhor prometeu para eles como herança, como povo, como nação, Deus coloca aquele povo diante do Sinai e ali fala com eles. E Deus falou assim com eles. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira, quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás e não adulterarás. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz. Nós lemos a tua palavra e pedimos humildemente que o teu Santo Espírito nos conduza à compreensão do que está escrito na tua palavra e que nós possamos ser transformados pela realidade da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto aqui nessas últimas semanas, meu querido, minha querida, como Jesus traduziu isso, tudo que nós acabamos de ler, em 2 grandes sentenças, 2 grandes mandamentos. Quando ele foi perguntado, questionado qual seria o maior mandamento, ele disse, deixa eu falar para vocês qual é o maior mandamento. Preste atenção. Ele disse assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, que é semelhante a esse, ame o seu próximo como a si mesmo. Uma coisa
não se separa da outra. Uma coisa não se dissocia da outra. Ame ao Senhor e ame ao seu próximo. E nós temos visto que a primeira pergunta que vem na nossa mente é como? Como eu posso amar o Senhor e como eu posso amar o meu próximo? Como eu posso amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha força e entendimento? E como eu posso amar o outro, aquele que está do meu lado, amar de verdade, não somente de palavras? E quando nós olhamos para os 10 mandamentos, ou as 10 palavras do Sinai, nós nos deparamos com essa resposta. Como amar o Senhor? Como manter um bom relacionamento com Deus? O nosso relacionamento vertical? Não tendo outros deuses diante dele. Fazendo dele a primazia exclusiva da sua vida. Ele é o seu único Senhor, aquele que dirige todos os seus passos. Como amar o Senhor? Não fazendo mediadores entre você e ele na adoração. Somente você e ele pode... Essa conexão é conjunta, é lógica. Você não precisa de nada e ninguém a não ser Jesus Cristo para te conectar com o Pai. Então não tenha imagens, nem preste culto, nem tenha superstições, porque isso não vem dele. Como amar o Senhor? Com toda a tua força, com todo o teu coração, não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão. Não carregue o nome no seu peito de Jesus, mas viva de outra forma. Como amar o Senhor? Guarde o sábado, guarde o descanso, guarde e santifique esse descanso como o dia do Senhor. É isso que ele espera de nós, é isso que nos faz adorar ao Deus certo, da forma certa. Mas, e como eu posso amar meu próximo? Como eu amo o outro, aquela pessoa que está do meu lado? Como eu faço isso, pastor? Nós olhamos para os próximos mandamentos, os mandamentos da segunda tábua. E nós vimos que nós amamos o nosso próximo quando nós damos honra a quem merece honra. Nós honramos nossos pais, nossas mães. Nós honramos aquelas autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida. Nós olhamos para o outro e consideramos o peso de glória e de honra que Deus deu a cada um de nós. Além disso, nós amamos o nosso próximo quando nós entendemos com profundidade como Jesus explicou o que significa não matar. Não matar não é somente assassinar alguém com intenção, onde você tira a vida de alguém. Não matar é quando você também mata pessoas no seu coração, quando você se ira contra o seu irmão. Tudo isso que nós vimos semana passada. E agora, nós chegamos numa outra forma de amar o seu próximo. Não adulterarás. Não adulterando. E essa palavra, ela já tem um sentido próprio, a gente já entende mais ou menos o que significa isso. E quando nós entendemos que ser cristão é viver um relacionamento totalmente contracultural, viver um relacionamento radicalmente novo com Deus, com o nosso coração, com a nossa forma de pensar e também com o outro, nós entendemos que esse mandamento, essa sentença, essa palavra de Deus, ela tem muito a falar no nosso coração. Olha para a nossa sociedade. Olha como as coisas estão à nossa volta. Se você ligar o rádio, pôr alguma música no seu celular, abre o seu Spotify, tenta ouvir alguma playlist das novas músicas dessa semana. Nós vamos ver uma ebulição da sexualidade sendo aflorada na nossa sociedade e invadindo a mente dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, as nossas casas, as nossas famílias. Parece que tudo está uma loucura. Parece que agora a sexualidade nos define. Nós somos o que somos, a nossa identidade é baseada na nossa sexualidade, naquilo que nós entendemos por sexualidade. É por isso que essa palavra é tão forte, tão pertinente para a nossa época, para os nossos dias. Sabe o que significa adultério? Adulterar quer dizer misturar. Você vai num posto de gasolina e você tem medo de colocar combustível adulterado. Por que é um combustível adulterado? Porque misturou combustível com água, com outras substâncias, não é puro. Isso é a essência dessa palavra adulterar. Adulterar é quando você mistura as coisas, mas uma mistura que ela não é homogênea como deveria ser, é uma mistura heterogênea, ela está fora do padrão, ela está fora daquilo que a gente considera o ideal. Isso é adultério. E Deus olha para o seu povo e fala, não adulterem. Muitas profecias do Antigo Testamento eram ditas para o povo de Israel, dizendo que aquele povo se misturou.
Eles se casaram com outras nações, com outras mulheres que serviam a outros deuses. E aquele povo foram chamados de adúlteros, porque eles trouxeram adultério para o meio da nação. Percebe? Quando existe uma mistura que não é a ideal, uma mistura que não é a que Deus planejou, uma mistura que tira todas as coisas da lógica, do projeto original de Deus para a nossa vida, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Isso é adulterar. E como não olhar, gente, para a nossa sociedade e não pensar em como as coisas estão funcionando hoje? Parece que nós estamos vivendo uma busca tão exacerbada e tão aflorada, escancarada na mídia, no nosso meio de convívio, do prazer a qualquer custo. O prazer a qualquer custo parece que se tornou o grande moto da nossa sociedade. Eu mereço, eu preciso, eu quero, eu posso. Eu não tenho culpa de ser assim. Então eu vou lutar para ser feliz. Eu vou lutar para conseguir o que eu desejo. Gente, a culpa é de quem então? Se não é nossa, a culpa é de Deus? Para um pouquinho para pensar comigo aqui, como a nossa sociedade ela gira em torno de ídolos muito claros. O dinheiro é um deles. As pessoas se devoram por causa do dinheiro, as pessoas se matam por causa do dinheiro, as pessoas matam as suas famílias por causa do dinheiro, as pessoas deixam de estar com seus filhos por causa do dinheiro. O dinheiro se torna um grande ídolo da nossa sociedade do século XXI. Mas existe um outro ídolo muito claro, muito visível na nossa sociedade, que é essa busca pelo prazer sexual. Se você olhar as fotos do Instagram, as redes sociais, os vídeos do YouTube, do TikTok, se você olhar as propagandas de televisão, você vai ver que a sensualidade ela está escancarada em todos os lados. Parece que é bonito ser sensual. Parece que é isso que deveria ser. E nós vemos uma distorção nessa área da nossa vida para todos os lados, confundindo a cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e nós estamos no meio de toda essa ebulição. Mas ela não começou agora, sabia disso? Nós somos filhos de uma civilização ocidental e somos herdeiros de duas grandes revoluções muito importantes que dividiram a história. A primeira revolução é uma revolução política, mas que se tornou social. Por quê? Nós chamamos ela de Revolução Francesa. Ela aconteceu há muito tempo atrás. A Revolução Francesa, ela nada mais é daquele momento onde a igreja que estava corrupta, a igreja que tinha um clero abusivo, a igreja que impunha coisas de forma corrupta sobre a sociedade, foi-se entendido que precisava ter uma separação dessas duas partes. E a Revolução Francesa nada mais foi do que esse momento onde a igreja foi desvencilhada do Estado. E o Estado agora é secularizado, dessacralizado. E a igreja tem o seu papel na periferia e não mais no centro da sociedade. Eu disse da Revolução Francesa porque quando a igreja sai do centro, o que é norma, o que é ético, o que é moral, começou a ser questionado. Começou a ser contestado. Por que eu preciso fazer assim? Por que as coisas têm que ser desse jeito? Antes a igreja mandava em tudo, mas agora não é mais assim. Agora o Estado ele detém o controle de todas as coisas. Então por que isso é assim? Por que isso é desse jeito? Por que isso pode? Por que isso não pode? Tudo começou a ser contestado. Mas o boom desse grande ídolo da sensualidade, da sexualidade no nosso mundo, e principalmente na nossa sociedade aqui ocidental, foi em 1960, na década de 60. Quando nós vivenciamos, não eu, mas muitos de nós assim, mas nós podemos ler isso nas páginas da história, a Revolução Sexual de 1960. Aqui na América do Norte, na Inglaterra, na França, o objetivo era muito claro, era mudar essa cultura retrógrada. Essa cultura sufocante, inimiga da boa vida, como era dito naquela época. O objetivo era tratar o sexo como uma recreação individual, gente, um fim em si mesmo. E sendo o sexo o fim em si mesmo, os limites em torno deles deviam ser eliminados.
Se todo mundo consentisse naquilo, estava tudo bem. Os Beatles cantavam uma música que tenho certeza que você conhece, que ela dizia assim: tudo o que você precisa é amor. Então, se for por amor, se a causa for o amor, se o objetivo for o amor, gente, se liberte, se libere. Vamos mudar o mundo, vamos ser livre. E nós vimos isso acontecer na história. E a partir da década de 60, o código moral cristão ele foi sendo distorcido, descartado. E no lugar daquilo que era claro na sociedade, começou a surgir o que funciona para você, o que é certo, o que é errado para você. A revolução sexual ela modelou a paisagem social. Ela mudou o jeito que as coisas eram configuradas, as expectativas dos homens, o papel das mulheres, planejamento da gravidez no casamento, o destino daqueles que estavam no ventre das mães, se nasciam ou não nasciam, a autoridade das famílias, a prevalência da pornografia, o ritual de namoro, cortejo, as perversões sexuais que surgiram ao redor disso. Parece que uma vasta quantidade de questões sociais surgiram daí. Por quê? Porque o sexo começou a imperar na sociedade e você é livre. Então viva, se entregue, faça, se permita, deixe acontecer. Nós vimos isso surgir na década de 60 e hoje, no século XXI, nós estamos ainda vendo essa ebulição hedonista pela busca desenfreada do prazer, da sensualização de todas as coisas, seja da criança, do adolescente ou de tudo que você vive. Por incrível que pareça, gente, por incrível que pareça, o sexo nunca foi um assunto dissociado da Bíblia. Não é por menos porque Deus criou o sexo. O sexo faz parte de um grande pacote da criação, uma coisa maravilhosa. Foi Deus que colocou a etiqueta no sexo e disse: isso é muito bom. Isso fazia parte daquele pacote da criação. Deus nunca reprimiu a sua sexualidade, Deus não reprime a sexualidade, pelo contrário, Ele encoraja a sexualidade na vida do ser humano que Ele criou, porque foi Ele que fez isso. Mas Ele encoraja da maneira certa, da forma correta, nos padrões e nos moldes conforme Ele criou. Nós chegamos aqui no século XXI e nós estamos vendo tudo isso ser distorcido, ser dilacerado, e parece que os padrões de Deus estão sendo dissolvidos nessa sociedade que não se importa mais de relacionamentos estáveis, duradouros, de compromisso, fidelidade, e muito menos se importa com pureza. A nossa cultura, ela canta por essa falsa sensação de liberdade que leva a essas decisões. Com certeza você já ouviu essa música que diz assim: já sei namorar, eu já sei chutar a bola, agora só me falta ganhar. Eu não tenho juízo, não. Se você quer a vida em jogo, eu quero é ser feliz. Presta atenção, eu quero é ser feliz. Por isso, eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo. E todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo. E todo mundo é meu também. Não existe barreira para mim. Porque nesse jogo que eu quero ser feliz, eu já sei namorar, então não me venha com regras, não me venha com restrições, não me venha com nada que me limite a minha liberdade. Pensa, a nossa cultura canta e escancara isso. Uma outra música que você deve conhecer também, ela diz assim: eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor numa boa. Presta atenção nessa frase. Eu quero crer no amor numa boa. Que isso valha para qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor. Escorre pelas mãos. Mesmo sem se sentir, não há tempo que volte, amor. Então, os profetas do século XXI dizem: vamos viver tudo o que há para viver. Vamos nos permitir. Percebe isso, gente? Percebe o contexto cultural que nós estamos inseridos, envoltos, nós estamos abraçados. E o quanto é importante nós estarmos em conexão com aquilo que Deus está falando para sabermos como agir diante de tudo isso.
É por isso que nós chegamos hoje na 7ª palavra, e essa palavra tem muito a nos dizer. Porque essa palavra, ela vem trazer algo no nosso coração. A palavra de Deus, quando diz não adulterarás, ela tem um sentido de nos proteger. Proteger o matrimônio, proteger o casamento, proteger a família como Deus a criou. Proteger o nosso corpo, que a Bíblia mesmo diz e escancara dizendo que é o templo do Espírito Santo. Nós somos livres da lascívia, nós somos livres desse sentimento, desses desejos enganosos do nosso coração, quando nós ouvimos a voz de Deus bradar, não adulterarás. E como todo mandamento, como nós temos visto aqui, tem o seu lado do não faça alguma coisa, ele também tem o seu lado positivo, porque se Deus está dizendo para a gente não fazer alguma coisa, é porque Ele está protegendo algo. O que Deus está protegendo aqui? Eu gosto muito desse texto. Eu sei que você conhece esse texto. Gênesis capítulo 2, Deus acabou de criar o ser humano, Deus acabou de criar o homem. O homem foi lá e deu nome para tudo quanto é bicho que existia, para tudo que Deus criou, mostrando a sua autoridade, o seu domínio, como Deus o criou para ser. Mas a Bíblia fala que ele não achava nada. Ele não achava nada que fosse idôneo, uma parceira, alguém que fosse igual a ele. Igual, grava essa palavra, igual. De repente, o texto surge Deus dizendo que não é bom que o homem fique só. E Deus falando que ia fazer alguma coisa, que ia fazer uma auxiliadora que lhe fosse idônea, que lhe fosse igual, que lhe fosse complementar. E é bonito que depois que Deus deita Adão, coloca o seu sono, a Bíblia de uma forma poética linda fala que Deus arranca-lhe a costela e a carne daquele lugar, e desse material, dessa obra-prima, dessa matéria-prima, ele faz a mulher. Eu gosto muito quando eu leio isso em Gênesis dizendo assim, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Gente, presta atenção que frase bonita, linda. Deus fez uma mulher e a levou até ele. Ele recebeu esse presente das mãos do próprio Deus. Deus como um pai que conduz a sua noiva até o altar, entregando para o seu noivo, para uma nova vida surgir. Deus conduziu a mulher que ele criou, entrando ali no meio daquele corredor cheio de flores e entregou ela para Adão e disse, toma, é sua, é a sua mulher, é a sua família. Não como um objeto, algo menor que ele, algo para ser usado ou coisa parecida com isso. Mas assim como Adão recebeu o dom da vida do próprio Deus, ele recebeu o dom de poder se tornar uma nova pessoa a partir daquele momento, o momento de união. E Deus disse para eles, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Se nós queremos entender o mandamento do não adulterarás, nós precisamos primeiro entender o que significa uma visão bíblica do casamento. Porque o casamento não veio depois que o pecado entrou no mundo. O casamento foi uma criação de Deus. O Senhor tomou a mulher que fez e levou até ele. Deus criou o casamento. Deus formou o ser humano para esse projeto lindo e maravilhoso chamado casamento. E ele mesmo declara isso, e essa frase, para mim, ela tem muito a nos ensinar. Essa frase tem tanto a nos ensinar que os casamentos hoje à nossa volta, muitos deles não dão certo por falta de compreensão no que estão fazendo, por falta de compreensão no que significa casamento, por não compreender o projeto de Deus para o ser humano, quando ele levou a mulher até Adão e disse, toma, agora daqui para frente vocês vão ser um só. Essa frase fala, vou repetir esse versículo. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Meu querido e minha querida, eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse o que significa biblicamente o casamento. Primeira coisa que a gente vê ali escancarado nesse versículo de Gênesis 2, quando Deus criou o casamento, é que esse casamento é uma ruptura que exige maturidade. Casamento não é coisa para moleque, casamento não é coisa para menino, para menina.
Não é coisa para gente que não tem maturidade, que não entendeu o que significa, que não entendeu o propósito. Quando duas pessoas resolvem se casar, mas não têm noção do que elas estão fazendo, muito provavelmente isso vai dar ruim lá na frente. Porque isso não foi feito para ser no momento da infância, da adolescência. Isso foi feito para um momento de maturidade. Por isso que a Bíblia fala, o homem deixará para seu pai e sua mãe para unir a sua mulher. Precisa ser o homem, não o menino, não o rapaz. Precisa ter condições para isso. Seja condições emocionais, seja condições financeiras, seja condições físicas, ele precisa estar maduro. Muitos casamentos não dão certo porque as pessoas não estão maduras para entrar nele. Não sabem o que significa um casamento. Mas além de uma ruptura que exige maturidade, porque você deixa a sua família para poder constituir uma outra família, o seu núcleo familiar, agora você deixa pai e mãe. Você deixa a casa da mãe, deixa a casa do pai, e agora você vai fazer a sua casa acontecer. Deus mesmo, da boca dele, disse, se unirá a sua mulher, ou seja, uma união de fidelidade para toda a vida. O projeto de Deus para o casamento nunca foi enquanto durar. O projeto de Deus para o casamento nunca foi enquanto me fizer bem. Nunca foi enquanto me der prazer. Nunca foi enquanto eu estiver feliz, enquanto eu estiver bem. Afinal de contas, eu mereço ser feliz. Eu mereço estar feliz. Nunca foi o projeto de Deus ter fim. Porque muitas das coisas que nós confundimos como causas de felicidade hoje em dia, elas são resolvidas de outras formas, porque muito disso vem de dureza do nosso coração. O casamento foi feito até que a morte o separe. O casamento foi feito para durar a vida toda. É uma união, é um cimento que cola para nunca mais soltar. Esse é o projeto de Deus. Uma união de fidelidade, exclusividade para a vida toda. Vai pensando aí. Porque o versículo termina assim: primeiro você deixa pai e mãe, você rompe num momento de maturidade da sua vida. Segundo, você se une à sua mulher. E uma união completa de todos os sentidos. Seja financeiro, seja emocional, espiritual. É por isso que a Bíblia fala, toma cuidado, esse negócio de jugo desigual não dá certo. Como que você vai unir o espiritual se um crê numa coisa e o outro crê em outra? Como que você vai unir o espiritual, a vida espiritual, se os corações não creem no mesmo Deus? E aí ele fala assim, depois disso, só depois disso, depois que deixou a casa do papai e da mamãe, depois que se uniu com a mulher e uniu todas as áreas da sua vida, agora eles podem se tornar uma só carne. E duas pessoas se tornam uma nova pessoa. Eu não sei se vocês percebem aqui, mas o casamento no projeto de Deus é uma coisa tão maravilhosa, porque ele coloca dois seres humanos de dois sexos diferentes, um homem e uma mulher, para se completar, para se complementar. O casamento como Deus criou é o casamento onde um homem completa uma mulher completa um homem. Deus cria o casamento dessa forma, de uma forma que uma vida completa a outra. Não havia nada na criação que pudesse complementar Adão. O que Deus fez? Ele criou outro animal que servisse a esse propósito? Não. Ele criou outro Adão? Não, ele não criou outro Adão. Ele criou uma mulher. E ele criou essa mulher e levou até as mãos de Adão e disse, agora vocês são um só. Vocês se unem. E a união de vocês sou eu que estou fazendo. Deus olha e realiza uma fusão entre eles, fazendo de dois um só. A união de dois que vem das mãos de Deus. E que nasce uma nova pessoa, um novo ser, uma junção de corações. Não existe a minha vida e a sua vida, existe a nossa. O maior senso de comunidade surgiu quando Deus uniu o homem e a mulher numa relação de fidelidade chamada casamento. E a cereja do bolo é o sexo. Deus falou, agora vocês podem se tornar uma só carne. O selo de tudo isso é a relação que vocês vão ter quando essa fusão estiver completa, um com o outro.
Olha que coisa linda que Deus fez. Mas além de complementaridade, esse princípio tão lindo do casamento, Deus também, ele coloca o ser humano num mandato cultural muito bonito, num mandato social muito bonito. Porque Deus olha para o ser humano e fala, vão, sejam frutíferos, cumpram a sua missão, multipliquem-se, povoem a terra, dominem sobre tudo que eu criei, cuidem do meu mundo, cuidem da criação, vocês são os responsáveis por isso. Se Deus tivesse criado um outro homem para ficar com Adão, ou outra mulher para ficar com Eva, eles não teriam se complementado, pois eles não poderiam cumprir esse mandato. A humanidade teria acabado ali mesmo. Somente um homem e uma mulher poderia ser frutífero e se multiplicar. A gente precisa entender esse princípio natural da vida, esse princípio da criação. Nós cremos na Bíblia e tudo o que nós cremos emana desse princípio tão lindo e maravilhoso que Deus fez. Deus não disse para eles assim, agora pronto, agora eu já fiz vocês, agora vocês escolham o que vocês querem ser. Vocês merecem ser felizes. Então escolham se vocês querem ser isso ou aquilo, se vocês querem ter esse papel ou esse papel, essa função ou aquela função. Deus não disse isso. Deus disse, você é homem, você é mulher, vocês se completam, vocês se tornarão uma só carne, e vocês cumprirão a missão de ser frutíferos, se multiplicar, povoar a terra, dominar sobre tudo que eu criei e cuidar da criação. E foi assim. O casamento, ela é uma aliança entre duas partes. É uma relação de aliança, um pacto, um compromisso firmado diante de Deus. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos saber e entender, compreender quem firma esse compromisso. Você escolhe, mas sabe quem une? Deus. Olha o que está escrito lá em Malaquias, capítulo 2. Depois eu até desafio você a ler esse texto inteiro. Mas eu selecionei umas partes desse texto para evidenciar isso numa profecia que o povo de Deus ouviu de Malaquias. Olha o que está escrito ali. O Senhor é testemunha entre você e a sua mulher de sua mocidade, a sua companheira e a sua esposa, presta atenção, por aliança matrimonial. O Senhor é a testemunha entre você e a sua mulher da sua mocidade. E isso acontece por aliança matrimonial. Para um pouquinho. Aliança matrimonial aqui quer dizer voto, pacto, compromisso. Você vai e profere um voto, um compromisso, um pacto, mas você profere esse voto não somente para aquela pessoa que você está se casando, você faz isso para Deus. Você está prometendo para Deus o que você está fazendo ali no seu casamento. Quer que eu te prove isso? Olha o resto do texto. Lá fala assim, não foi o Senhor que os fez um só? Quem que juntou esses dois? Quem que uniu? Quem que fez essa união, essa fusão acontecer? Olha o texto. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Gente, é tão bonito ver isso aqui, porque aqui tem um princípio muito bonito do casamento. Nós entendemos que o casamento é uma união eterna, uma união em fidelidade para a vida inteira, entre um homem e uma mulher. E essa união, ela é estabelecida quando você promete a fidelidade um para o outro, mas você promete isso primeiramente a quem? A Deus. Deus vem com a sua mão, Ele abençoa essa união, Ele transforma os dois em um só. Não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito? Prestou atenção nisso? E por que Ele fez um só? Porque nós temos uma missão. Nós temos um mandato de Deus para a nossa mão. A Bíblia fala porque Ele desejava uma descendência consagrada. O fruto do nosso casamento, os nossos filhos,
Quando tudo está no lugar certo, os nossos filhos são a bênção que Deus tem, o legado de Deus para a nossa história, a perpetuação do seu povo na história no decorrer dos anos. A bênção de Deus está ali. Pensa nisso. Percebe quantos princípios maravilhosos nós temos a partir do que significa de fato casamento? Mas tem um princípio, tem uma verdade por trás do casamento que para mim é o ápice de tudo isso. Porque Deus, quando criou o casamento lá no Éden, lá no começo de todas as coisas, ele já tinha tudo em sua mente. E lá no fim, no Novo Testamento, nós vemos uma nova realidade despontar a respeito disso. Olha só o que fala o texto de Efésios capítulo 5. Sujeitem-se uns aos outros. Paulo está falando isso para a igreja. Se sujeitem uns aos outros, não tenham medo de se sujeitar uns para os outros. Por temor a Cristo façam isso. E aí ele prossegue, dizendo assim, mulheres, se sujeitem aos seus maridos, como ao Senhor. Maridos, vocês também. Mas a responsabilidade de vocês ainda é maior, sabe por quê? Olha o que Paulo fala. Além de sujeitar, você precisa amar a sua mulher. E amar de um jeito, não como os Beatles cantavam, mas amar como Cristo amou a igreja. A forma de amor como Cristo amou a igreja foi se entregando por ela para santificá-la, purificá-la. Esse é o mistério profundo. E eu estou falando de Cristo a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Gente, que coisa mais linda que Paulo está dizendo aqui. Porque o casamento, no projeto original de Deus, o casamento aos moldes de Deus, ele é um modelo de relacionamento para a sociedade que não tem Deus. Ele é um modelo de relacionamento não somente entre eu e a minha esposa, mas ele é um modelo de relacionamento entre eu e Deus. A partir do meu casamento, Deus é visto na minha vida, diz a Bíblia, não é o Leandro, diz a Bíblia. Tanto é que Paulo usa, não somente Paulo, mas a Bíblia em vários outros lugares, usa a metáfora do casamento, do relacionamento mais íntimo e profundo do ser humano, para exemplificar como é que Deus espera que nós nos relacionamos com Ele. Tem alguns textos do Antigo Testamento curiosos, porque quando a gente vai estudar e Deus falando assim que se dá a conhecer ao seu povo, quando fala que Deus conhece cada um de nós, quando fala que alguém conheceu o Senhor, esse verbo conhecer no hebraico, ele não é o verbo de conhecimento intelectual. Esse verbo yadá é um verbo que denota conhecimento íntimo e profundo, e é o mesmo verbo usado para dizer quando um homem e uma mulher se conhecem em intimidade sexual. Não é à toa que Deus faz isso, porque Deus está mostrando para mim e para você que se nós entendemos esse princípio, esse projeto, essa coisa tão bela que Deus criou, chamada casamento, lá na criação, antes do pecado, nós vamos testemunhar com a nossa vida, com o nosso relacionamento, a forma mais pura, mais íntima, mais forte de dizer para o mundo o que é amar o nosso próximo, mas também o que é viver com o Senhor. Maridos, vocês precisam amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. E Paulo está falando desse mistério que eu estou dizendo, é o mistério de Cristo e a igreja. Gente, o casamento como projeto de Deus tem um objetivo de efetuar uma unidade tão íntima, sem igual, entre duas pessoas de sexos opostos, que se complementam, levando elas à unificação mais estreita possível nos âmbitos físicos, emocional, moral, ideal, espiritual. Tudo se liga, tudo se conecta, tudo se faz novo. É uma união para glorificar a Deus, uma união emocional para o gozo do amor puro. É uma união física para a perpetuação da raça humana. É uma união social para a criação dos filhos num ambiente saudável e seguro. É uma união preventiva contra toda e qualquer impureza e imoralidade sexual. Gente, só um parênteses, eu não estou defendendo aqui que o casamento e o sexo dentro do casamento, como a Bíblia nos mostra, ele só existe para procriação, para multiplicação, para que tenhamos filhos. Não! Porque o que Deus fez no ser humano foi criar o prazer sexual, para desfrutar desse prazer
com o nosso cônjuge. Tanto é que o livro de Cantares na Bíblia está expondo tudo isso e dizendo para nós, desfrute. Desfrute, mas desfrute no lugar certo. Desfrute do jeito certo. Viva como Deus quer que você viva isso. O sexo é bom, gente. O sexo é muito bom. Porque foi Deus que colocou ele na mais pura e original constituição do ser humano. O problema é o que o nosso coração fez com o sexo quando nós trocamos Deus do centro da nossa vida por nós mesmos. Agora nós amamos a nós mesmos tanto, 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 que nós não conseguimos ter um relacionamento puro, verdadeiro com Deus. O nosso relacionamento vertical se perdeu e os nossos casamentos estão a ruínas. Nós amamos tanto nós mesmos de uma forma individualista, egoísta, possessivamente, o nosso coração é nosso, as decisões são nossas. Nós amamos tanto a nós mesmos que nós não conseguimos mais amar o outro. Nós passamos a usar o outro. Nós passamos a olhar para o outro como um objeto. E o prazer agora se tornou um ídolo. Porque o outro é para mim aquele que me dá prazer. E ele é para mim alguma coisa enquanto ele me dá prazer. Quando ele não me serve mais, eu jogo fora. Eu pego outra. E como dizia as músicas sertanejas espalhadas por aí, supera. Presta atenção no que está acontecendo com o mundo. E por que Deus para o povo dele antes de entrar nessa nova realidade de vida e diz, não adulterarás. Não adulterarás. Eu sei que esse assunto é um assunto muito delicado, mas é um assunto muito necessário. Esse assunto não vem dos meus lábios, mas esse assunto vem da palavra de Deus. Deus disse para o povo dele, para quando eles aprendessem a viver uma nova vida agora não como escravos, eles olhassem para essa realidade do casamento como algo sagrado, como algo que Deus fez. Gente, a palavra adultério, ela significa sexo fora de um compromisso de aliança, sexo sem pacto, sexo sem fidelidade. Agora, essa palavra ela tem muito a nos dizer. Ela tem muito a nos dizer. A resposta que a Bíblia ensina sobre adultério e dizendo que ele é errado é porque nós entendemos o que o casamento significa e o que o sexo é, como Deus o criou. Sexo é um ato unitivo de união, de corpo, de alma, de espírito, de mente, de vontade, de emoções. A forma como o sexo foi construído, foi feito para existir, é você olhar para o outro diante de um pacto de fidelidade para a vida toda e dizer para o outro, eu pertenço a você. Eu não sou meu, eu sou seu. Eu estou aqui para te dar prazer e não para ter prazer. Mas parece que adulterar hoje se tornou sinônimo somente de trair, pular a cerca. E eu queria mostrar para você 3 palavras que na Bíblia nos mostram muito claro as implicações e as aplicações sérias na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa sociedade, sobre o adultério, sobre o que significa quando o sexo criado por Deus para a pureza do casamento, ele começa a ser usado para outra coisa de uma forma totalmente contrária àquilo que Deus o fez. A primeira palavra é essa que vocês estão vendo, epitumeu. Ela pode ser traduzida com intenção sensual, mas tem um texto muito famoso do Sermão do Monte, no capítulo 5, que fala assim, vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás, mas eu vou dizer para vocês, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Esse para desejá-la, ou com intenção sensual, em outras traduções, é essa palavrinha que você está vendo aí, epitumeu. Essa palavrinha grega, que quer dizer esse olhar que olha e cobiça para si mesmo. É ansiar para ser seu. É ansiar para tomá-la para si.
mas ela não é sua. Ele não é seu. Não é pecado olhar e observar a beleza de ninguém, gente. O pecado é quando você essa vontade de observar, de maravilhar-se com a beleza de alguém, se torna um desejo de tornar aquilo seu. Mas não aquela pessoa, aquele objeto de satisfação, aquele objeto esvaziado de pessoalidade, mas para satisfazer o seu prazer próprio. O adultério ele começa no coração, segundo Jesus. Nós podemos ser culpados de pecado sexual somente de olhar, de pensar. As nossas fantasias, as nossas leituras indevidas, os nossos cliques em lugares proibidos para menores de 18 anos, as nossas afeições, aquilo corrompido que está no nosso coração, que leva a nossa mente a pensar coisas que não é puro, nem aquilo que Deus quer que nós estejamos pensando. O 7º mandamento tem uma gama vasta de aplicação. Não basta pensar, bem, eu nunca traí meu marido, eu nunca traí minha mulher, então tá tudo bem. Ou talvez eu nem casado sou, então isso não é pra mim. Gente, mas presta atenção. Se você olhar para alguém e desejar ser seu, mas aquela pessoa na sua mente está na tua cama, mas ela não é sua, você já é um adúltero. Isso engloba sexo antes do casamento. Isso engloba pornografia, bestialidade, sexo entre pessoas do mesmo sexo que foge da naturalidade do padrão que Deus criou, lascívia no coração, tudo aquilo que foge do projeto inicial de Deus para nós. Isso se engloba nesse mandato de Deus, não adulterem, não vivam isso. Se vocês deixarem isso viver, isso entrar na sua vida, isso vai ser um câncer que vai corroer você e a sua família. Não é uma interpretação minha isso, é o próprio Jesus que está dizendo isso. Aquele povo que ouvia Jesus sabia do que ele estava falando. Então, essa palavra que Jesus usa, epitumeu, com intenção sexual, desejando ela, é uma palavra que mostra não somente a questão de trair, mas a questão de olhar e deixar isso entrar no seu coração. Cuidado com o que você assiste, cuidado com as mensagens que você recebe, cuidado com o que você repassa, cuidado com os lugares que você anda visitando, cuidado com os gatilhos que te fazem pensar, fantasiar, cuidado com as coisas que podem destruir a sua vida e o seu casamento, porque essas são as palavras que Jesus usa. Uma outra palavra muito forte usada no Novo Testamento, quando está relacionado a exatamente esse mandamento do adultério, é porneia. Porneia é uma palavra grega que significa relações sexuais ilícitas. Jesus continuou dizendo o seguinte, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, porneia, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está usando uma palavra muito forte, que ele usa lá em Mateus 7, versículo 21 também. Ele diz assim, de dentro do coração do homem procede maus pensamentos. De dentro do coração do homem, e lembra que coração na Bíblia é o ser humano, emana imoralidade sexual, porneia, roubo, assassinato, adultério, cobiça, maldade, engano, sensualidade, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Jesus disse isso. Todas essas coisas, mas percebe que ele chama isso de mal? Procedem de dentro e contaminam uma pessoa. A expressão imoralidade sexual é uma tradução da palavra grega. É a mesma palavra que dá origem à pornografia, ou seja, essa imoralidade representada. São relações sexuais ilícitas, prostituição, falta de castidade, fornicação. No Antigo Testamento, a referência dessa palavra está escancarada para todos os lados. Aquele povo que ouvia Jesus sabia muito bem do que Jesus estava falando. A imoralidade sexual é tudo aquilo para o prazer sexual que foge dos padrões que Deus criou o sexo para ser. Tudo aquilo. Eu queria só abrir um parênteses para dizer para vocês que imoralidade sexual não necessariamente é promiscuidade sexual. Porque você pode ser imoral e não se considerar promíscuo.
Você pode dizer assim, eu não sou promíscuo, mas você está usando o sexo não como Deus o fez para ser usado, dentro de um contexto de aliança fiel num casamento entre homem e mulher. Preste atenção nisso. Uma terceira palavra muito usada também, principalmente por apóstolo Paulo, é arsenokoitais. Essa é bonita, né? Arsenokoitais. Quer dizer os sexualmente imorais. Olha o versículo de 1 Timóteo capítulo 1, o que está dizendo? Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina, o evangelho do Deus bendito. Isso está escrito na Bíblia, eu estou lendo o que está escrito em 1 Timóteo. Ele diz isso. Mas essa palavra que Paulo está usando aqui, o sexualmente imoral, ela está refletindo aqueles que se deitam de uma forma diferente da qual Deus criou para ser. Essa palavra ela vem trazer, eu não sei se você percebeu, mas nesse texto Paulo está passando pela segunda tábua da lei, os últimos mandamentos no relacionamento um com o outro. Todos os pecados que ele coloca ali são pecados da segunda tábua. Ele está passando um por um, para o povo que está escutando ele saber direitinho o que ele está falando. Depois de falar sobre a desobediência de forma ampla, Paulo passa a se referir no versículo 9 ao quinto mandamento, para os que matam pai e mãe. Ao sexto mandamento, para os assassinos. Presta atenção nisso. Ao sétimo mandamento. E duas expressões diferentes ele usa para o sétimo mandamento. Os sexualmente imorais e os homens que praticam a homossexualidade. O oitavo mandamento, os exploradores de homens. O nono mandamento, os mentirosos e que juram falsamente. Perceba que Paulo está passando pelos mandamentos para dizer, olha gente, a lei é boa, mas ela é feita para mostrar quem nós somos e nós precisamos lutar contra essas coisas. O termo que Paulo usa aqui é um eco de Levíticos 18 e Levíticos 20, quando lá na Torá falava que homem não pode se deitar com homem como se fosse uma mulher. Essa palavra, arsenokoitais. Eu estou trazendo isso aqui para mostrar que adultério, que não adulterar, primeiro, ele precisa... Para a gente entender o que ele significa, nós precisamos entender qual é o projeto natural, ideal, o que Deus criou para ser o ser humano, a essência de quem nós somos. E nós falamos do casamento. Mas depois nós precisamos olhar para a Bíblia e ver como isso se desdobra, porque não é simplesmente você estar casado e trair a sua mulher que significa que você está adulterando. Qualquer coisa que você fizer com as suas mãos ou no seu coração, nos seus pensamentos, que incite o uso do sexo no lugar errado, que não seja num casamento, Jesus disse que você é um adúltero. Mas tudo isso, para a gente entender que nós estamos cheios de desejos errados. Nosso coração está cheio de coisas que nós não queríamos que estivessem aqui. Nós desejamos errados. Mas nós precisamos entender o que fazer com eles. Porque o desejo está aqui. E você não manda nos seus desejos. Mas você manda nas suas ações, nas suas atitudes. E o que você faz em resposta aos seus desejos. Você que decide o que você vai fazer com aquilo que está sentindo em seu coração. Então, partindo desse pressuposto, nós precisamos entender quais são as melhores ações diante desses desejos. E Jesus traz essa resposta. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 5, quando ele está dizendo sobre adultério. Se o teu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno.
E se a tua mão direita o fizer pecar, corte ela e lance ela fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele para o inferno. Jesus está dizendo, arranque o seu olho e arranque a sua mão, ou seja, aquilo que você vê, aquilo que você pensa, que te faz pensar, aquilo que você faz, o que te faz pecar. Tira isso da tua vida, porque é melhor você tirar certas coisas da tua vida, é dizer não para algumas coisas, mesmo aquelas que você acha que te faz feliz, porque quando você faz isso, você evidencia que Deus é o seu Senhor e que você segue o que Ele manda. Mas quando você opta por não fazer isso, você precisa olhar para o teu coração e perguntar quem é o Senhor do coração. Porque eu não posso dar de ombros para o que Jesus falou. Eu não posso fingir que Ele não falou nada. Está ali. O que eu vou fazer, então, diante disso? Jesus fala que nós devemos ter uma atitude radical em relação a desejos que nos levem para caminhos que não são os caminhos que Deus estabeleceu para a nossa vida. Nós devemos ser radical. Teve gente na história da igreja que considerou esse versículo literal. Teve uma pessoa, um grande homem da história, que ele chegou a se castrar porque ele entendeu que isso era literal. Mas aqui não é literal. Jesus está perguntando qual é o gatilho que faz a sua mente ser imoral. O que você precisa afastar, tirar da tua vida? O que você precisa dizer não? O que você precisa dizer não? Eu vou me abster disso, eu não vou viver esse tipo de vida, eu não vou viver isso porque não é assim que Deus me fez para ser, não é assim que Deus me fez para viver. Mesmo que os desejos do meu coração estejam embaralhados e distorcidos pelo pecado. A sexualidade do ser humano não é o centro do ser humano, não identifica o ser humano. A sexualidade é uma área da nossa vida. Quem diz o que eu sou, quem diz quem eu devo ser, é o que Deus é em mim e para mim. Jesus fala, não acaricie isso, não flerte com ele. Não faça concessões, mas seja radical, porque é preferível você eliminar algumas coisas da sua vida do que você abandonar o Senhor e aquilo que Ele é para você. A nossa luta é radical contra os desejos do nosso coração. Olha só o que fala em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo ecoando a radicalidade da forma de lidar com esse pecado. Paulo fala o seguinte, fujam da imoralidade sexual. Olha a palavra porneia aqui de novo. Fujam de qualquer coisa que não é o meio natural criado por Deus para se vivenciar o sexo dentro de uma relação de casamento fiel. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Olha o que Paulo está dizendo. Fuja de toda e qualquer moralidade sexual. Fuja! Fuja! E o sentido da sentença aqui é sai correndo. Não fique onde você sabe que você vai ceder. Elimine os gatilhos da sua vida. Proteja o teu casamento, a pureza do seu coração. Em Colossenses capítulo 3, Paulo fala assim para aquela outra igreja. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Assim, preste atenção, igreja. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O que, Paulo? O que é isso que pertence à natureza terrena? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, ou seja, intimidade, relacionamento à imagem do seu Criador. Eu gosto muito desse verbo porque esse verbo despir e esse verbo revestir
Nós sabemos que isso é uma atitude nossa, é uma coisa para que nós façamos. Nós precisamos nos despir, nós precisamos revestir do novo homem. E isso é contínuo por toda a vida. Por isso que essa luta é uma luta que não cessa, que não para. É uma luta contra os desejos latentes do nosso coração. 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então, abstenham-se da imoralidade sexual. Olha a porneia de novo aqui. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa. Controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Percebe que é tão explícito, que é tão claro, que está tão escancarado o desejo de Deus para cada um de nós? Em primeiro lugar, Deus quer que eu e você entendamos o que significa de verdade o casamento, do jeito que Ele deseja para a nossa vida. E eu acredito num Deus que é capaz de fazer nova todas as coisas. Eu acredito na pureza de alguém que espera o presente de Deus, quando Deus pega ela e leva até Ele, como Deus fez com Adão quando levou Eva. Eu acredito naqueles que esperam, não praticam sexo fora do casamento porque sabem que isso não agrada a Deus, por mais que os hormônios, os impulsos, os desejos estão fervendo. Eu acredito na bênção de Deus sobre essas pessoas. Eu acredito naqueles que falam: esse olho está me fazendo pecar, eu preciso eliminar isso ou aquilo da minha vida, eu preciso assistir menos esse tipo de seriado, eu preciso ver menos postagens nessa rede social, eu preciso estar menos com pessoas que só falam disso e me induzem a pensar só nisso. Se isso te leva para longe de Deus, a tua prioridade é Deus. E você precisa entender isso. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E como? Abstendo-se da imoralidade sexual. Tudo aquilo que não é o que Deus planejou para a sua vida. Mas eu queria terminar aqui lembrando você do que Ele espera de nós. Porque Jesus disse que tudo isso começa no nosso coração. Dietrich Bonhoeffer disse uma vez que se o teu olho que está a serviço da imoralidade sexual, se o teu olho está a serviço da imoralidade sexual, ele jamais poderá ver a Deus. Porque a imoralidade sexual, ela substitui a visão pela ilusão. Eu queria dizer para você que somente o Evangelho de Jesus é capaz de nos resgatar do perigo da escravidão da imoralidade. Somente o Evangelho de Jesus, quando nós compreendemos o que Ele fez, quando Ele se doou, quando Ele se negou, quando Ele disse não para aquilo que aparentemente poderia o fazer feliz como homem, para poder ir para aquela cruz, morrer por cada um de nós, verter o seu sangue entregando a sua vida. Só esse Evangelho, que quando entra no nosso coração transforma a nossa história de dentro para fora, só esse Evangelho que diz que Jesus Cristo se ressuscitou e que nós seremos os próximos a ressuscitar com Ele para uma nova vida, para a eternidade ao seu lado, onde a pureza tomará conta de toda a nossa vida. Só o Evangelho pode derrotar a força motriz da imoralidade sexual, esse narcisismo, egocentrismo, essa nossa autorreferência. Só o Evangelho faz você buscar os seus relacionamentos, não a sua satisfação. Só o Evangelho ensina você que dar é melhor do que receber. Só o Evangelho ensina o perdão, o valor do sacrifício. Só o Evangelho pode mudar a sua maneira de enxergar um homem e uma mulher com pureza. Todas as vezes que você olhar para alguém e tiver Jesus em seu olhar, você verá alguém que foi alcançado pela graça e o amor de Jesus, ou que é potencialmente um alvo dessa graça e desse amor. Você não terá coragem de colocá-lo na sua mente ou no seu coração ou em qualquer outro lugar. O Evangelho transforma a gente de tal maneira que nós não conseguimos mais usar as pessoas. O Evangelho não é sobre como você usar melhor alguém, mas como você se doar para alguém. É como resistir à tentação de usar pessoas para o seu próprio prazer, mas se entregar por elas. E Jesus disse
no começo do Sermão do Monte, bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados, felizes, mais que felizes, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Gente, naquele dia, quando o reino do céu se consumar, quando a gente estiver com Jesus, com Deus para a eternidade, com um novo céu, uma nova terra, onde somente a justiça habita, quando Jesus se manifestar, nós seremos como Ele. Como Ele. 1 João, capítulo 3, fala algo tão bonito, tão bonito. Ele fala assim: todo aquele que tem esperança nele, ou seja, em Cristo, se purifica assim como Ele é puro. Em outras palavras, meu querido e minha querida, segundo João, o cristão se purifica agora, porque puro é o que há de ser no final. A esperança do nosso coração nos torna puros em Jesus. Mas a luta não cessa. E é por isso que nós devemos radicalmente lutar contra tudo que pode nos afastar do nosso relacionamento com Deus. Amar ao nosso próximo é aprender o valor da fidelidade. Amar o nosso próximo é aprender a tratar o outro com pureza de coração. Amar o nosso próximo é aprender a não usá-lo para obter prazer, mas é se doar, acolher, é se entregar para a pessoa que o nosso próximo é. Eu queria fechar isso dizendo para você, se você entendeu o amor que o Evangelho traz para as nossas vidas, nós precisamos entender que Jesus não discriminava pessoas. Jesus, ele não tirava pessoas pecadoras de perto dele. Jesus acolhia pessoas. E é só por causa disso que nós estamos aqui. Porque nós, pecadores como nós somos, nós fomos acolhidos por Ele. Sabe qual é o desafio para a nossa igreja em pleno século XXI, em momentos tão difíceis como esse? É viver o amor do Evangelho, acolhendo pessoas pecadoras, tão pecadoras quanto eu e você é. E deixar que a palavra, a presença, o amor de Jesus Cristo, que habita nessa igreja, transforme essas pessoas de glória em glória, conforme as Escrituras falam. Eu queria desafiar você. Eu queria desafiar você a fechar os seus olhos nesse momento e orar. Orar primeiro pelo seu casamento, se você é casado. E colocar a pureza como um pedido primordial para Deus no seu casamento. Segundo, se você é solteiro, eu queria que você orasse pedindo para que Deus te ajudasse a se preservar puro para esse momento tão maravilhoso que pode acontecer e que vai acontecer na tua vida. Terceiro, eu queria que você orasse pedindo para Deus para te ajudar e te fortalecer nas lutas diárias que nós teremos contra tudo que a cultura levanta de sensualidade e imoral. Que Deus derrame a graça da fidelidade. Que Deus derrame a graça da pureza sobre cada um de nós. Porque bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Ore, fala com Ele, enquanto nós cantamos essa música que diz que Ele nos limpa com o seu sangue e nos torna mais puros, mais alvos que a neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz
por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. E eis nesse sangue lavados com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele me amou. E eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Oh, pois que é mais alvo do que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais, oh, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Mais alvo que a neve eu serei. Eu serei mais alvo, mais alvo. Meu Senhor, eu quero colocar a tua igreja diante do Senhor. Eu quero entregar as nossas vidas diante de ti.
O nosso contexto é muito conturbado, o nosso contexto é muito difícil. E eu queria pedir uma coisa simples para o Senhor nesse momento. Proteja os nossos corações. Proteja, Senhor, os nossos corações, para que nós saibamos como que os desejos não entrem aqui dentro. Mas também nos proteja as nossas mãos, para que nós saibamos como responder aos desejos que vêm para o nosso coração. Nos ajuda a eliminar todos os gatilhos que nos levam a pecar contra o Senhor. E Deus, em nome de Jesus, proteja as famílias, os casamentos da nossa igreja. Proteja as famílias e os casamentos da nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa igreja seja uma igreja que aprenda a acolher, a amar, não a discriminar. Que o Senhor tire do nosso meio todo preconceito, mas que o Senhor nos ensine a abraçar e amar aquele que tem o coração voltado para o Senhor. Nos coloca diante do Teu altar. Tudo isso que nós ouvimos nos faz refletir o quanto nós precisamos do Senhor. E sem o Senhor, nós não conseguimos. Então, Pai, nos ajuda. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a capacitação, o poder do Espírito Santo, esteja sobre a nossa vida, Igreja da Vila, Igreja de Jesus, nos capacitando para essa luta pela pureza e fidelidade em Jesus, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, que essa seja uma semana maravilhosa na sua vida. E eu continuo a dizer aqui, toda semana, se você quer conversar um pouquinho sobre isso, terça, quarta e quinta, às 8 horas da noite, nós temos os nossos pequenos grupos. E se você quiser bater um papo comigo, eu estou à sua disposição para a gente olhar para a palavra de Deus e deixar ela transformar o nosso coração. Fica com Deus. Um grande abraço.